Olá, Jean Ferrari aqui, tudo bem com vocês? A graça e a paz. Eu estou um pouco ausente do YouTube, né? Não tenho colocado vídeos no canal, porque eu tenho preparado algo poderoso para trazer para nós aí, que é referente então à escatologia, a Apocalipse principalmente, né? Não é fácil de organizar. Eu falo que vai demorar um pouquinho ainda para fazer isso, para esse trabalho ser concluído, né? Uma vez que eu tenho que juntar referências na Bíblia inteira, né? Chaves que vão responder o que realmente significam aqueles símbolos e o que, que a mensagem completa quer dizer. Eu quero passar algo que vai trazer um filme na cabeça de vocês. Então, por favor, eu peço, compartilhe esse canal nos grupos de WhatsApp, de Facebook, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para alguém que se interessa pelo assunto e alguém que precisa compreender que Jesus está voltando e não vai demorar, tá bom? Eu tenho observado em alguns grupos, às vezes até participo, às vezes até trago referências bíblicas para as respostas que são questionadas nesses grupos e eu vou tentar trazer aqui em vídeo, tá? E utilizar esse vídeo para responder lá, mas vai estar aqui no YouTube e eu acredito que vai ser bem legal, né? Para muitas pessoas. São perguntas às vezes simples, às vezes um pouco mais complexas, que realmente dá um impasse ali, bem interessante, tá bom? Por isso eu vou trazer para vocês. Bom, em uma discussão dentro de grupos, tá? Sempre vai ter a palavra seita dentro. Então, dois lados opostos, né? Pelo menos dois, eles vão começar a discutir. E nessa discussão, alguém vai falar de que religião que você é, de que doutrina que você é, de que igreja que você é. E alguém fala, isso daí é uma seita. E para quem está olhando de fora e não conhece a palavra, ou até mesmo esse cara que está usando, talvez não saiba o significado da palavra seita propriamente dito. E se colocarmos ali no Google mesmo, a definição para seita, aparecem algumas coisas, 4, 5, 6 respostas ali tentando é, responder o que significa a palavra seita por definição. Né? Eu diria então que seita é uma partição doutrinária. Partição é uma parte de um todo. Então, na Bíblia a gente encontra algo chamado sã doutrina. Sã é puro, é simples. Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Então, uma partição doutrinária é uma separação da, né, em uma doutrina, em um conjunto de ensinos. Né? Ou seja, eles estão se afastando porque eles acham que, né, dois pontos. Aí vem todos os argumentos dele e os pontos em que eles acreditam. Esse negócio de seita, essa partição doutrinária, ela não é coisa nova, não. Na igreja primitiva, ou seja, os primeiros convertidos ao cristianismo, Jesus subiu no céu e os primeiros já começaram a se embolar, né? Os primeiros que eu digo não os apóstolos, mas os que foram vir a ser convertidos, tá? Então eles começaram a querer trazer tradições das religiões deles, principalmente os judeus convertidos, né? Então os judeus convertidos, eles têm uma base muito sólida na lei e eles são muito firmados nela, né? Que não é errado, né? Eles são prósperos muitas vezes por causa disso, né? Eles guardam as leis de Deus e isso fala de princípio, né? E tem a resposta devida. Acontece que os judeus estavam se convertendo para o cristianismo e não só eles, os gentios também. E quando os gentios se convertiam, os judeus chegavam nele e falavam: agora você tem que se circuncisar, né? Você tem que ser circuncidado, né? Para atender todas as questões. E isso Paulo se manifesta falando que não. Falando, não, não, não. A circuncisão de nada vale. Não na carne, mas sim no coração. Então, não é algo visível aos olhos, mas é perceptível observando o estilo de vida da pessoa e os frutos que ela tem apresentado.
Então aí você vê se ela é circuncidada ou não. Se trata então de coração e consciência, né? Eu coloquei a mão aqui, eu falei coração, os caras, ué, não sabe nem onde que fica. As seitas têm algumas características, tá? Geralmente, vamos falar o seguinte: só nós fazemos determinada coisa, só nós deixamos de fazer determinadas coisas, só nós vestimos tal coisa, só nós deixamos de comer determinado alimento. Está na Bíblia? Geralmente está na Bíblia. Geralmente tem fundamento bíblico, sim. Agora, até que ponto que se sustenta? Essa é uma pergunta interessante. Por exemplo, muitas das coisas que geralmente tem nessas que são consideradas seitas, tá assim em Êxodo, tá assim em Levítico, tá assim no Pentateuco todo, né? Então, se você é de uma religião que é considerada pelos outros seitas e você defende que você está fazendo o certo, que os outros não estão fazendo, que você identificou isso e você crê, claro que tudo tem um limite, né? O grande perigo, talvez, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de perigos, é você ser muito retido, né, aprisionado. E se você ler Romanos, na carta de Romanos, Paulo vai falar justamente isso. Leia também Gálatas, se você vai compreender qual é a liberdade que Paulo fala que Jesus nos libertou, né, para sermos livres e não cair em jugo de escravidão, tá entendendo? Mas assim, se você crê, eu respeito a sua fé e se mantém firme na sua fé. Seja o melhor cristão possível dentro daquilo que você crê. Amém? E no mais, o Espírito Santo vai te convencer. Agora, não fala que é a sua doutrina, a sua religião, ou pior, só a sua igreja que salva, que esse que é o grande perigo, esse que é a grande complicação, e é isso que gera essa discussão, esse algo desconfortável, que alguém que não é da fé vai olhar de fora e vai falar: por que eu vou querer uma coisa dessa? Esses caras nem eles se entendem, né? Então, compreenda e aprenda a respeitar, então, dentro do cristianismo, a linha de interpretação da Bíblia da pessoa, tá? E a pessoa tenta não impor as coisas que ela crê. Defenda a sua fé sem atacar do outro, é, principalmente se for irmão em Cristo Jesus. Outra coisa interessante é que a maioria dessas que são consideradas seitas, elas vão surgir, né? O precursor dela, o fundador dela, geralmente fala que teve uma visão com um anjo e nessa visão foi-lhe dito para que fizesse tal coisa, porque ninguém mais estava fazendo, que está na Bíblia, né? Então, é possível uma pessoa ver um anjo? Olha, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo, anjos estão aparecendo para um profeta ou para a mãe de alguém que vai gerar à luz alguém com uma unção, um propósito específico. Então, assim, é possível sim, tá? Mas é uma das características. Tá? Não estou dizendo se é verdade ou se é mentira, se eu creio realmente que aconteceu ou não. A gente está falando sobre seita e a definição dela. Eu não quero influenciar nenhum tipo de decisão sua. Agora, só alguns cuidados que você deve tomar, tá? Ver se isso não está te travando demais. Algumas das seitas não acreditam em dons, não acreditam em chamados ministeriais. Algumas falam que nem pastor existe. Outras falam que apóstolos e profetas também não existem no tempo de hoje. E é um chamado que é bíblico também, né? Se você acredita de forma diferente, tudo bem. Mas para quem acredita, é algo que pode empoderar a vida espiritual da pessoa no que se trata frutos, no que se trata de um futuro galardão, no que se trata de obras, né? Você saber seu posicionamento. Eu tenho um vídeo no canal já falando sobre isso, dá uma olhadinha aí. E o que mais tem que ter
cuidado, na minha opinião, realmente é algo que eu já falei aqui e eu vou reforçar. Não fala que a pessoa vai para o inferno porque ela tá fazendo algo que você não faz, ou que não tá deixando de fazer algo que você faz, né? Então, eu faço isso, eu vou pro céu, é uma afirmação meio boba, porque não é o que você fez ou deixou de fazer, mas é o que Jesus fez. Então a mensagem correta é eu vou pro céu. Embora a gente não vai morar no céu, tá? Eu vou falar sobre isso. A gente vai passar por lá, mas a gente é Deus que vai vir morar com a gente na terra. Ele vai fazer a terra nova e, enfim, a eu vou para a eternidade graças a Cristo Jesus, não pelo que eu fiz ou deixei de fazer, mas pelo sangue dele que me justificou e me deu a salvação eterna e o Espírito Santo que me conduziu a ter a fé nessa salvação. E só a tua igreja salva? Vamos ser bem sinceros, a igreja não tem poder de salvar. Quem tem poder de salvar é quem salvou a igreja, o dono da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que a graça e a paz dele esteja com cada um de vocês, tá? Compartilha esse vídeo se você sentir paz, se você achar que não vai ser ofensivo para alguém, tá bom? Eu peguei bem leve, eu tenho base para falar sobre cada um dos, acho que dos maiores pontos citados pelas seitas religiosas cristãs. Não condeno é, essas seitas, essas doutrinas, essas como perdição, né? As pessoas que estão lá, se creem verdadeiramente em Cristo Jesus, forem batizadas, serão salvas. Em alguns casos, nem batizadas, como aconteceu com o ladrão na cruz, tá bom? E foi salvo, foi para o paraíso com Jesus, beleza? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.